Estamos com o Horizonte Debate e hoje falamos sobre a prisão do ex-presidente Lula. Participe conosco através também do e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo WhatsApp 996428473. Doutor Felipe, o que é essa história do trânsito julgado para que o telespectador da TV Horizonte entenda o fim de uma sentença? Jair, eu dizia que a Constituição da República prevê a garantia da presunção de inocência, dizendo que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Trânsito em julgado significa a preclusão das vias recursais, em outros termos, quando se acaba a possibilidade de recorrer. E nós temos, no Código de Processo Penal, o artigo 283, que frisa-se, não foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e é uma das matérias que serão apreciadas nas ADCs, que serão julgadas pelo próprio Supremo, que diz que a prisão só ocorrerá em caso de flagrante delito ou diante do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, à exceção também das prisões cautelares, entenda-se prisão preventiva e prisão temporária. O que está escrito neste artigo, no Código de Processo Penal, é uma regra. A regra tem que ser aplicada, buscando luzes na Constituição. E a Constituição, como já dito, diz que a prisão só se dará após o trânsito em julgado. Pois bem, Jairo, a Constituição, ela dá uma direção interpretativa, um princípio, um comando deontológico, um comando normativo, que dá uma norma, implica um dever. E a regra, ela traduz isso que está na Constituição. Se não concordemos com ela, ok, deve ser respeitado o posicionamento concreto. Porém, creio eu que o locus, o lugar adequado da discussão, não é no Supremo Tribunal Federal. O tribunal, o judiciário, não é o local do discurso político. E penso que o primeiro lugar de discussão, se a lei é boa, se a lei não é, é o Congresso Nacional. Gostemos ou não do Congresso que temos, o primeiro lugar de interpretação da norma é lá, que é onde a legislação é criada, é editada. E este Congresso Nacional, tão criticado na atualidade, devemos destacar, é o Congresso que criou a lei anticorrupção, que criou a lei que prevê um instituto jurídico hoje tão comentado, que é a colaboração premiada, delação premiada, tão utilizada na própria Operação Lava Jato. E, portanto, quando o Supremo traz, especialmente se utilizando de argumentos como o povo, a sociedade exige uma mudança, o tribunal, o judiciário, ele não é eleito, ele não representa as vozes das ruas. O tribunal, na verdade, ele deve ser contramajoritário, positivando, concretizando, no caso concreto, o direito. Agora, Felipe, Alessandra, Bruno, no caso do ex-presidente, a gente viu, para alguns, um erro da ministra Carmen Lúcia de não ter votado, não ter colocado em prática a ADC, que determina se é legal ou não a prisão em segunda instância. Ela resolve colocar e dizendo que há uma norma do Supremo de que tem que se julgar primeiro o habeas corpus. Eu entendo isso do judiciário, mas quando a gente pensa que naquela mesma semana, na terça-feira, o comandante em chefe das forças militares vem dizer que os militares estão atentos ao que se está decidindo. Esse militar não estava falando sobre a Alessandra, sobre o Felipe, o Bruno, o Jairo, né? Esse militar estava falando que ele estava atento ao julgamento que aconteceria naquela quarta-feira. Alessandra, que Estado é esse que estamos construindo? Que república é essa que a gente está construindo? Onde o Congresso, de fato, não decide muita coisa. Bom, Jairo, essa foi uma infeliz narrativa de um alto comandante do Exército, que não poderia nem se manifestar acerca de questões políticas, da forma que fez. O que parecia é que ele estava ameaçando, caso o HC fosse julgado favorável ao ex-presidente, que haveria alguma intervenção. Foi a mensagem que ele passa, né? E todo mundo ficou muito atento a isso. O fato da Carmen Lúcia ter colocado o HC foi questão regimental pela celeridade do recurso. Mas há uma esquiva? Vocês acham que há uma esquiva de Carmen Lúcia com relação à ADC? Não acho. Qual que é a importância de se ter recurso, Alessandra? O recurso é justamente a possibilidade de uma outra turma, de uma outra esfera, uma outra instância, poder opinar sobre uma decisão inferior. Ou seja, um juiz
de Ponte Nova, em primeira instância, pode ter cometido um erro. Um erro, ele tem que ser analisado. O Tribunal de Justiça aqui na Rajagabalha vai analisá-lo. Se entender por bem algum erro do Tribunal de Justiça daqui daqui de Belo Horizonte, que agora está na Afonso Pena, né? Sim. E vai para as instâncias STJ e STF para analisar aquele julgamento. Claro, Felipe. Um adendo dentro dessa fala da Alessandra, da sua pergunta propriamente dita, sobre a inserção, né, de uma frase, não vou fazer nenhum juízo de valor sobre ela, de um militar, às vésperas do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio. Pois bem, interessante que dentro de todos esses capítulos que a Operação Lava Jato vem revelando, quando nós tivemos o impeachment da presidente Dilma, nada foi dito. Os militares nada falaram. Quando nós tivemos uma gravação do atual presidente da República em condições talvez não tão republicanas, nada foi dito. Porém, quando eu tenho um dos maiores líderes da esquerda sob júdice, sob todos os holofotes, os militares intervêm. Não que eu desejasse a intervenção militar nos episódios anteriores, mas eu queria destacar o momento específico em que eu tenho a fala de um militar. E não é uma fala qualquer. O discurso implícito nessa frase, estamos de olho, é muito claro. Bruno, lembrando que o comandante desse comandante seria o presidente Temer, que não disse nada, ele não faz nenhuma repreensão nesse caso. Olha, o meu posicionamento é que foi absolutamente despropositada a fala do comandante do Exército, porque não é atribuição dele questionar uma eventual decisão judicial que lhe satisfaça ou não. Então, não tem a menor dúvida quanto ao equívoco dessa fala e que realmente gerou uma apreensão em todo o país, porque teve o tom de ameaça. Agora, eu gostaria de debater a respeito da pergunta muito interessante, Jário, que você colocou aqui, a respeito da presidente Carmen Lúcia incluir em pauta a ADC ou não. Porque realmente é muito relevante uma discussão, porque se discutiu no habeas corpus do Lula, o habeas corpus não efetivamente se pode executar provisoriamente ou não a pena. Ficou muito claro isso. Por quê? Porque a maioria do Pleno do Supremo Tribunal Federal, apesar de ter denegado o habeas corpus do ex-presidente Lula, formou a opinião de que não poderia executar provisoriamente a pena imediatamente após o julgamento em segunda instância. Porque apesar do habeas corpus ter sido denegado por 6 votos a 5, 6 ministros entenderam que esta execução não poderia ser imediatamente após o julgamento de segunda instância e que deveria, ao menos, aguardar o julgamento do Superior Tribunal de Justiça. Então, foi um fato, no mínimo, curioso, gerado por essa não inclusão da ADC em pauta. Te incomoda pensar um telespectador que defender ou dizer que a prisão em segunda instância ela não é correta, tem que se esperar todo o trânsito, de um telespectador estar pensando que o Bruno está defendendo, por exemplo, a soltura de Sérgio Cabral. Quem sabe um dos maiores ladrões, mais do que Alibaba, mais do que qualquer... Assim, te incomoda isso? Não me incomoda em absoluto. Primeiro que é um equívoco pleno. Comparar porque Lula e Cabral... o caso do Sérgio Cabral, as prisões são cautelares. Não se trata de execução provisória da pena, ele está preso preventivamente. Foi uma prisão preventiva. Então, é um instituto absolutamente distinto. E essa confusão está sendo feita no Brasil. Porque eles estão entendendo que, se conceder o habeas corpus do Lula, se não se promover a execução provisória da pena, todos os réus da Lava Jato seriam soltos. Isso não procede. Se a ADC liberar a prisão em segunda instância, Cabral é solto, Alessandra? Não, por conta da cautelar. Porque a grande maioria das prisões no âmbito da Lava Jato são prisões cautelares e não decorrentes de execução provisória. Palocci, Eduardo Cunha. Então, não se aplicaria em absoluto. Então, não me incomoda. E é mais um fundamento que eu entendo contrário à execução provisória da pena, porque se tem a necessidade da prisão cautelar, aplique-se o dispositivo do Código de Processo Penal e pede a prisão preventiva ou a prisão temporária daquele réu. Não tem necessidade de se apressar essa execução provisória da pena. Então, é bom esclarecer isso, porque são situações que estão gerando confusão no país. Felipe, Bruno, Alessandra, Luiz Estevão, Carli Filho, Pimenta Neves, todos indivíduos com bons recursos para contratar bons advogados, que estenderam por 20, 15 anos. Eduardo Azeredo, que corre um risco de fazer 70 anos e ter a pena prescrita, né?
há um erro em protelar, defender a soltura em segunda instância e, ao mesmo tempo, abonar, Felipe, a impunidade? Jair, quero atacar o objeto dessa pergunta, mas só uma questão que acho que fica didático. O que o doutor Bruno e eu criticamos é a prisão automática. Né? Foi julgado em segunda instância, confirmou-se uma eventual condenação ou se condenou em segunda instância, a prisão é automática, sem analisar nenhum requisito. O que é diferente de quando se tem requisitos objetivos e subjetivos de uma prisão preventiva, por exemplo, garantia da ordem pública, garantia de instrução criminal e outras hipóteses. Pois bem, dito isso, eu respondo a sua pergunta com outra. Será que o problema são os recursos existentes ou a morosidade que o judiciário tem para apreciá-los? Porque os recursos que a lei prevê são direitos dos cidadãos e não é do cidadão A, B, C ou D. É de todo o jurisdicionário. Falta servidor? Falta juiz? E quando a gente fala, é o que nós chamamos de tempo morto do processo. Um processo fica numa pilha dentro de um gabinete, de uma secretaria, de um cartório, de um fórum ou tribunal, por meses, aguardando um simples despacho, seja de um magistrado, de um membro do Ministério Público, e nisso o tempo está passando. E muitas vezes tempo passando com réu preso preventivamente. Por exemplo, dados levantados pelo DEPEN, Departamento Penitenciário, e também ratificados pela Fundação Getúlio Vargas, demonstram que, em Minas Gerais, por exemplo, em média, um processo demora para ter sentença em torno de 694 dias. Nós vamos voltar, Felipe, contigo, para estender um pouquinho para esse terceiro bloco. O que é preciso fazer para esse lawfare que estamos vendo? Vamos para um breve intervalo. Participe conosco no WhatsApp 99642-8473. Mande sua pergunta. Está sendo afetado pelo que a gente está colocando aqui agora? Estenda conosco a sua dúvida, a sua colocação.